Olá, turminha do primeiro ano D, tudo bem com vocês? E como é que foi o final de semana? Foi legal? Ah, que bom, mas ó, em casa, hein? Não é pra ficar perambulando por aí, não. É pra ficar dentro de casa, tá bom? Olha, nossa semana vai começar com uma nova história. A semana passada nós ouvimos João e Maria, lembram? Uhum. Então, hoje eu vou contar pra vocês a história do soldadinho de chumbo. Vocês já ouviram a história do soldadinho de chumbo? Não? Ah, então vamos ouvir agora? Olha, aqui é a capa do livro do soldadinho de chumbo. Tá vendo? Tá, então vamos começar a história e presta bem atenção, porque depois que acabar a história, vocês vão pegar o caderno, colocar a data de hoje, escrever lá o nome da história que vocês ouviram, né? Soldadinho de chumbo, e fazer um desenho bem bonito para me mandar. Combinado? Então vamos lá. Era uma vez um menino. Esse menino ganhou de presente de aniversário uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos. Mas um deles era perneta, pois durante a fabricação havia faltado chumbo para terminar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre aquela única perna e não fazia feio do lado dos irmãos. O menino colocou os soldadinhos no quarto, enfileirados, sobre uma mesa, ao lado dos outros brinquedos. Naquele quarto havia muitos outros brinquedos, mas o mais belo era uma bailarina, que estava em pé na porta de um castelo. Seu lindo rosto era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. Aquela atraente bailarina mantinha os braços erguidos sobre a cabeça e uma das pernas tão dobrada para trás que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e pensou que aquela jovem tão linda tivesse também uma perna só, assim como ele. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos, mas não percebeu que aquele de uma perna só tinha caído atrás da caixa. À meia-noite, todos os brinquedos animaram-se e começaram a aprontar uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz da lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa, querendo sair e participar da festa. Somente o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar. O soldadinho não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa jovem. Queria conhecê-la para ficarem amigos. Estava começando a se apaixonar. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa. Recolheu aquele de uma perna só, que estava atrás da caixa, e os arrumou perto da janela. Mas, de repente, um vento forte soprou e o soldadinho perneta caiu de cabeça na rua. O menino foi logo procurar o soldadinho, mas não o encontrou. Algum tempo depois, caiu uma forte chuva, um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpando um pouco, chegaram dois meninos que estavam se divertindo na chuva. "Olhe, um soldadinho", disse um deles. "Vamos colocá-lo num barco de papel?", perguntou o outro. E assim fizeram. Com uma folha de jornal, construíram um barquinho e colocaram o soldadinho para navegar na enxurrada. O soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio, enquanto o barquinho flutuava na água lamacenta. De repente, o barquinho foi jogado num bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo. Numa imensa escuridão, o coração e o pensamento do soldadinho estavam voltados à linda bailarina, que imaginava talvez nunca mais poder vê-la.
Mais adiante, a água do esgoto chegara num rio. As águas agitadas fizeram o frágil barquinho virar e rapidamente o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se achava novamente numa imensa escuridão, agora no estômago do peixe. Nada podia fazer, então lembrava-se da bailarina amada. O que estará fazendo aquela linda bailarina? Será que ela ainda se lembra de mim? Pensou ele com tristeza. Muito tempo se passou, até que num determinado momento a escuridão repentina desapareceu. O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma senhora, justamente a mãe do menino. Ela estava limpando o peixe quando encontrou dentro o soldadinho. Surpresa, entregou o brinquedo ao filho. O menino lavou o soldadinho com água e sabão para tirar o cheiro do peixe. Depois, levou-o novamente ao quarto. O soldadinho foi colocado sobre a mesa, onde estava antes de cair, para fora da janela. De lá, avistou a bailarina, mais bela do que nunca. Ele olhou para a bailarina, ainda muito apaixonado, e ela olhou para ele. Mas não trocaram nenhuma palavra. Se pudesse, ele contaria tudo o que tinha acontecido. Aquela aventura vivida, certo de que a linda bailarina teria apreciado a sua coragem e quem sabe até se casaria com ele. O garotinho brincava no quarto quando de repente, sem nenhum motivo, agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira acesa. O soldadinho sentiu um forte calor. A única perna que possuía foi amolecendo e as belas cores do uniforme desaparecendo. Triste, ele lançou um último olhar para a bailarina e sentiu que seu coração de chumbo começava a derreter. Naquele momento, uma forte rajada de vento fez voar a bailarina diretamente para a lareira, bem junto do soldadinho. E entre as chamas, ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, que tristeza! Entre as cinzas da lareira, havia um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restava do soldadinho. Ele fora fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Mas, em algum lugar, eles viverão juntos para sempre. Fim. Gostaram da história? Triste, né, gente? Mas eles morreram juntos, e vão ser felizes em outro lugar. Por aí, numa outra história, quem sabe, né? Bom, agora que vocês escutaram a história, podem depois parar o vídeo para ouvir novamente, para ver qual é a parte que vocês vão querer desenhar. Aí desenha bem bonitinho, pinta, tá? No caderno, coloca a data, não esquece. E aí depois que acabar essa atividade no caderno, vocês vão pegar o livro de matemática pra gente fazer aqui, ó. Na página 23, nós vamos fazer atividades de matemática agora, tá bom? Peguem aí o livro. Olha só. Número 1. Cada criança de nossa turma vai receber um lápis. Conte quantos lápis há na ilustração e registre o número que falta para que cada criança receba um. Então, olha só. Aqui, gente, presta bem atenção que eu vou fazer com o número que nós temos na sala de aula. Nós temos 23 alunos, tá? Então, vocês vão contar aqui quantos lápis tem e quanto falta para completar 23. Porque aí cada aluno, ganha um lápis, tá? Então, presta atenção, ó.
vai contar quantos lápis tem, escrever aqui, e aí vai contar quantos faltam para chegar no 23 e vão colocar a resposta ao lado, tá bom? Na número 2, diz assim: imagine que em nossa classe há borrachas e clipes. Eles estão desenhados a seguir. Então, de um lado, né, em cima tem as borrachas e embaixo tem os clipes. Vocês vão contar aí quantas borrachas tem e quantos clipes tem, para poder responder aqui abaixo as questões. A primeira perguntinha diz assim: quantas são as borrachas? Então, conta as borrachas, coloca o número ao lado. Quantos são os clipes? Conta os clipes e coloca o número ao lado. Aí depois vem assim: a mesma quantidade de borracha e de clipe? Tem a mesma quantidade os dois, sim ou não? Então, vocês vão pôr só sim ou não. Depois, o que há mais, borrachas ou clipes? Então, vocês vão escrever. Se tem mais borracha, vai escrever borracha. Se tem mais clipe, vai escrever clipes, tá? E a última, quantos a mais? Então, quantos a mais tem? Ou de borracha ou de clipes. E aí, coloca o número aqui, tá bom? Essas são as duas atividades que nós vamos fazer hoje, tá? Não esquecendo de uma coisa muito importante. Depois que vocês acabarem de fazer o desenho no caderno e pintar, vocês pulem uma linha e eu quero que vocês façam, sabe o que também no caderno? Para ficar bem completa essa atividade da história, uma lista. Eu quero que vocês façam uma lista com os brinquedos favoritos de vocês. Né? Já que na história falava do brinquedo que era o soldadinho de chumbo, então vamos pensar aí, eu tenho os meus brinquedos preferidos, quando eu brincava quando eu era criança. Vocês também têm o de vocês. Então, pensem aí, peçam ajuda da mamãe e escrevam aí pelo menos uns 4 ou 5 brinquedos que vocês mais gostam de brincar, tá bom? E aí mandem para mim junto no caderno o desenho e a lista dos brinquedos. Combinado? Ó, vai ficar show essa atividade, hein? Tá bom? E o do livro também, completem bonitinho e mandem pra mim, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e até amanhã.